Ao vivo no estúdio aqui do Boa Tarde Paraná. Doutor, tudo bem? Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. Bom tê-lo por aqui. E para a gente falar de um assunto que é tão importante, eu comentava agora há pouco, que é a questão dos golpes. Deve chegar tudo quanto é tipo de golpe para você lá, não é mesmo? Exatamente. Eu assumi a delegacia em 2019. Antes da pandemia. Os criminosos, eles abordavam diretamente as vítimas. Você falou aqui, golpe do bilhete premiado, golpe do Paco. Golpe do Paco. Os criminosos passavam, jogavam dinheiro no chão, a vítima acreditava que era verdadeiro aquele pacote e o estelionatário enrolava a vítima. Tinha muito isso antes da pandemia. Depois da pandemia, isso virou de cabeça para baixo. A gente só tem crimes virtuais, crimes que usam tecnologia, apps de conversa, Instagram, Facebook, WhatsApp, usando a tecnologia para benefício desses criminosos. Nessa situação aí dessa virada de chave, principalmente aquelas pessoas que não têm tanta facilidade de mexer com o celular, que não entendem, acabam achando que estão muitas vezes falando com um parente, com um amigo, não é verdade? Infelizmente, assim, eu sempre faço a seguinte analogia, Lércio. As pessoas não vão sair na rua, num terminal de ônibus, com o RG dela, com o CPF dela, com o cartão do banco dela, falando seus dados. Ninguém vai fazer isso. Sim. Mas na internet as pessoas fazem isso. As pessoas têm redes sociais abertas, acabam mostrando toda a sua vida, aonde comem, o horário que toma café da manhã, onde o filho estuda, aonde compra as coisas, onde que é o lazer. Não pode fazer isso. Tem que ter uma certa privacidade na internet. E os criminosos observam isso. Às vezes você está mexendo no teu celular e recebe uma mensagem, se fazendo passar pelo teu filho, por exemplo. Sim. A pessoa não vai verificar se é o filho realmente, vai fazer, e o filho vai pedir um dinheiro, vai falar que está com dificuldade, e a mãe, com pena do filho, vai acabar fazendo uma transferência para um criminoso em outro estado, numa outra conta, numa conta de uma terceira pessoa sem se atentar. E nesse caso é muito comum, né? Possivelmente você que está em casa acompanhando aqui o Boa Tarde Paraná agora, já ouviu alguém falar, poxa, um número estranho, falando que é meu filho, que é primo, parente ou não sei o quê, pediu dinheiro emprestado, disse que teve que trocar de número, quebrou o celular. É bem assim, eles vão nessa onda mesmo, né, doutor? Exatamente. E todo mundo me pergunta o seguinte, como é que os criminosos têm nossos dados? A primeira pergunta que eu faço para você, nós vamos fazer uma enquete para você agora. Pergunto, você tem conta no Instagram, no Facebook, Sim. no WhatsApp? Todo mundo tem conta em todas essas redes, né? Hoje em dia você não consegue viver, na verdade, se você não tem isso. Você pede um aplicativo de carona, por exemplo, você usa um aplicativo. Você pede comida, às vezes, usa um aplicativo. Ou seja, todos têm esses aplicativos. Sim. E a gente começa a ver umas coisas mais específicas, por exemplo. Você mora no condomínio, por exemplo, você que está assistindo a gente hoje, você mora no condomínio? Tem o contador do seu condomínio, por exemplo? Tem um contador. O teu contador, ele sabe quantas pessoas moram na sua casa, sabe quanto de gás que você usa, quanto de água você usa. Todos os detalhes. Se eu começo a perguntar assim, será que o teu contador, será que ele tem um time de segurança, de software, por exemplo, se ele for invadido? Ou você compra uma pizza num bairro, você vai comprar uma pizza no bairro, eles têm todos os seus dados, sabe onde você mora, quantas pessoas às vezes tem na tua casa, qual que é o sabor preferido da tua pizza. Telefone. Será que a pizzaria, telefone, contas bancárias, dados bancários às vezes, será que essa pizzaria tem informações para proteger os seus dados? Não tem. Não tem, né, doutor? Todos os nossos dados estão na internet hoje em dia vazados, de modo legal ou de modo ilegal. O criminoso compra dados na internet de vazamentos de dados. Por exemplo, você paga o cartão de crédito para o teu filho para um jogo, por exemplo, do celular. Esse app ele pode ser invadido por um criminoso. Isso vai para a internet e os criminosos vendem isso. Ou legalmente, o criminoso às vezes monta uma pessoa jurídica e tem um dado legal lá de consumidor. Ou seja, a gente tem que trabalhar com estelionato com prevenção. Sim. Eu falo com o doutor Manuel aqui porque tentaram roubar meu Instagram um tempo atrás, aí eu conversava com o doutor, ele mostrou. Gente, com qualquer informação sua, em alguns aplicativos aí, eles conseguem saber A vida inteira da pessoa. A vida inteira, né? Aonde você morou, não onde você mora, onde você morou, onde mora a mãe, quem era vizinho, é o pai, vizinho, tipo detalhes assim assustadores. Então, se alguém aparecer falando, né, doutor, que é a primeira dica, falando qualquer tipo desse tipo de assunto, primeiro você tem que precaver, não vai passar dinheiro, né? Não tem como. A gente tem que desconfiar quando a gente fala pela internet. Se falando pessoalmente, por exemplo, você vai comprar um carro de uma pessoa, pessoalmente, você vai ver o carro, você acredita que o carro está bem, você compra o carro, no dia seguinte dá um problema no motor. Não acontece isso muito? Sim, acontece comigo, frequente. aconteceu comigo já, aconteceu com você que está vendo a TV.
Imagina na internet que você não está vendo o carro, você não está vendo a pessoa que você está negociando, às vezes está comprando por uma plataforma, você não sabe se é um estelionatário querendo te enganar. Na internet a gente tem que tomar cuidado redobrado, porque você pode ser vítima e é muito mais difícil. Por quê? A vítima está em Curitiba. Sim. E eu estou desde 2019 na delegacia, eu passei no meu concurso em 2014. Mas lá na delegacia, a vítima está em Curitiba. A conta é para o estado de São Paulo. Só que o criminoso não está em São Paulo, o criminoso está em Manaus. Só que, da conta que o criminoso transfere para São Paulo, ele vai fazer 10 PIX, 20 PIX para contas no Brasil inteiro. Então, a gente começa a ver o nível de complexidade de uma investigação dessa. É difícil chegar, né? É difícil, mas não é impossível. Não é impossível. Existem entraves para preservar a intimidade de todo mundo. Quebra de sigilo bancário tem que ser com ordem judicial. Sim. Se eu pedir um dado, por exemplo, de um celular, eu preciso de ordem judicial para saber de onde a pessoa estava acessando. É possível chegar, mas é demorado porque a teia é muito grande. São muitos atores, muitos criminosos que participam de uma criminalidade dessa, por exemplo, de uma simples pessoa que se faz passar pelo seu filho. Não é uma pessoa só que está aplicando esse golpe, é uma quadrilha, uma organização criminosa. Ou seja, vai demorar, você vai ter prejuízos financeiros, teu filho vai ficar sem o dinheiro, você vai ficar sem o dinheiro e vai ter prejuízo financeiro. A gente mostrou tempos atrás aqui uma reportagem em que o pessoal tinha montado um escritório. Todo mundo ia lá para o escritório, parece coisa de filme, né? Que tem filme com isso também. Bate ponto, se duvidar. É, para aplicar golpe. Não é verdade? É verdade. Por que a gente fala isso hoje? O dinheiro é difícil de conquistar, trabalhando duro. Só quem sabe acordar todo dia, 5, 6 horas da manhã, trabalhando 12, 13 horas por dia. É difícil trabalhar. É difícil você conquistar o teu salário de forma honesta. O que o criminoso faz? O criminoso hoje ele é um oportunista. O que ele vai fazer? Ele vai ver uma oportunidade para enganar terceiras pessoas. E ele não é bobo. O criminoso, ele tem faculdade, ele é formado em administração, ele paga, por exemplo, propaganda, publicidade e propaganda para alavancar os sites deles. Uhum. Eles pagam o tráfego pago como se fosse uma empresa. Nos crimes que a gente apura, para você ter uma ideia, os criminosos eles têm pré-venda, ou seja, você vai negociar com o criminoso como se fosse uma empresa. Depois que você fez o pagamento para o criminoso, ele vai enrolar você como se fosse um negócio que existe e ainda tem pós-venda de satisfação do cliente até chegar ao seu produto. É assustador, né, doutor? É assustador. O negócio chegou num nível assim que chega a dar medo do que vem pela frente, né? Se estamos assim, imagina daqui para frente. A gente tem que entender o seguinte, a tecnologia é algo que a gente não consegue parar. Sim. Toda vez que o ser humano tentou barrar a tecnologia de alguma forma, a tecnologia engoliu o ser humano. Seja na época da Revolução Industrial, a pessoa que levava o carrinho na mão e tinha lá o carro a vapor ou o barco a vapor, não tem. A gente não consegue segurar a tecnologia. O que a gente tem que fazer é aprender com a tecnologia e usar a tecnologia para o nosso lado, como os criminosos usam para o lado deles. É isso que tem que ser feito. A gente começa a pensar hoje em tecnologia, né? Hoje, você vai receber uma mensagem da sua filha, por exemplo, se fazendo passar, do criminoso querendo se fazer passar pela sua filha, pedindo dinheiro para você. Sim. Digo com toda certeza, daqui a 1 ano, 2 anos, você vai receber uma videochamada de alguém se fazendo passar pela sua filha com a cara da sua filha, com a voz da sua filha e com o telefone da sua filha. É possível fazer isso hoje já, usando deepfake, uma clonagem do rosto, e você vai ter que ter mecanismos para se salvaguardar, porque você vai acreditar que vai estar falando com a sua filha, com a voz da sua filha, mas não vai ser um parente seu. É isso aí mesmo. Hoje na internet, vai lá, hoje estamos no mês 5, qual que é o golpe que mais chega na delegacia? Se eu fosse fazer são milhões e milhões de golpes todos os dias. Por quê? É muito fácil para o criminoso, por exemplo, inventar um golpe lá de um site falso e deixar o site aberto até as autoridades entenderem que o site é falso, por exemplo, esse site vai lesar muitas pessoas. Sim. Ou seja, a potencialidade de um crime de estelionato ela é inimaginável. Por exemplo, nós estamos na época de pagamento de IPVA, por exemplo. IPVA. Um golpe que está acontecendo muito hoje é a pessoa digita lá Detran, PR, pagamento de IPVA. É um site falso. Os primeiros sites são sites pagos, anúncios pagos. Se você digitar e for um anúncio pago, com 100% de certeza é um golpe. A pessoa não vai se atentar, vai colocar os dados do veículo e aquele site vai buscar no banco oficial, no banco de dados oficial do Estado, os dados do seu carro. E vai falar que você tem que fazer um pagamento de 4 mil, 5 mil reais de IPVA, por exemplo. Vai sair o boleto no nome do criminoso e você vai estar acreditando que está pagando um ato estatal, na verdade está pagando para um criminoso. Eu tenho vários boletins de ocorrência e a pessoa não se atenta ao URL do site, por exemplo. Sim.
90 vítimas em potencial que fizeram BO, mas as que não fizeram, nós temos 300, 500 vítimas que perderam 5 mil reais cada uma. Sem contar aquelas pessoas que talvez ainda nem perceberam que era no golpe, né? Com toda certeza. Elas, quando forem fazer o licenciamento do veículo ou foram abordados pela polícia militar, por exemplo, numa blitz, vão acreditar que tinham pago já. Tô aqui com o boleto. Eu paguei, tô com o boleto e na verdade foi para um criminoso. A gente está falando isso numa escala pequena, porque pode ser muito maior. Você recebe um SMS, por exemplo, acredita que é uma situação que estão mexendo numa conta do seu banco e dá trela para o estelionatário. O estelionatário consegue aí transferências bancárias em desfavor de você. É difícil. Vai lá, um dos golpes, inclusive a gente tem uma ilustração aqui que o doutor trouxe, é a questão do falso presente. Como funciona esse golpe do falso presente? Como que eles chegam até as pessoas para ludibriar elas? Bom, é interessante a gente citar esse golpe do falso presente, porque é um golpe que o criminoso tem que ir perto da vítima. Tem que se aproximar. Hoje, isso é minoria. Isso daí é igual o golpe do bilhete premiado lá antes da pandemia, em 2019, porque os criminosos tinham que pessoalmente abordar as vítimas. Daí lá, antes da pandemia, tinha o criminoso que abordava a vítima no mercado, na farmácia, acontece isso ainda hoje. Mas eu pergunto, o que vale mais a pena para o criminoso? Abordar uma vítima, sendo que pode esbarrar com a Rony, pode esbarrar com o choque, com o COP, por exemplo, ou ele pegar um celular, por exemplo, e mandar uma mensagem dizendo para a vítima assim, olha, os dados estão na internet, a gente já falou isso, né? Sim. É seu aniversário, você ganhou um presente. Quem que não vai querer receber um presente de qualquer pessoa, uma flor, um chocolate, que é o que os criminosos fazem? Sim. Você vai estar na sua residência, o criminoso vai levar isso para você, num pacote físico que realmente existe, com chocolate dentro. E vai falar para você, você tem que pagar o frete para mim só. Sim. Qualquer pessoa vai pagar o frete. Quando você vai pagar o frete, ele vai ter uma maquininha falsa. E nós temos a imagem da maquininha falsa. Tem a maquininha ali? Pode colocar na tela. Olha lá, maquininha falsa. Vai começar a venda e vai colocar um valor, é isso, doutor? A gente colocou 120 ali para ilustrar só, colocou débito. E a maquininha vai fazer o quê? Você vai colocar a tua senha nessa maquininha. Colocou lá débito, vai colocar débito ou crédito, vai colocar a senha na maquininha. E essa maquininha ela vai ficar num loop infinito. Ela é uma maquininha preparada. Vai ficar processando. Ela vai ficar processando e o criminoso vai falar assim, meu amigo, não deu nessa maquininha aqui. Vamos fazer por aproximação nessa minha outra máquina. E o que o criminoso vai fazer? Ele vai pegar o teu cartão e vai colocar na outra máquina dele. Só que essa máquina aí que você colocou a senha, já passou para ele a senha no celular dele. Entendi. Ela tem um Bluetooth e ela passa a senha que você digitou para o celular do criminoso. Ele já tem a tua senha. Daí ele vai pegar uma maquininha verdadeira com o teu cartão em mão e vai passar várias vezes R$1.000, R$2.000. E a pessoa vai ter um prejuízo financeiro de 5 mil, 10 mil, 20 mil reais. Tudo acreditando que está pagando o frete. E aí você olha ali, pô, é uma maquininha com todos os passos iguais a uma maquininha de verdade, né? Exatamente. Só que ela é uma máquina preparada. Só para copiar a senha. Só para copiar a senha. É copiar a senha. Ele pega a sua senha, passa para o celular dele e você vai fazer por aproximação. A gente teve uma situação de um pessoal preso esses dias num show aqui, no Couto Pereira, né? Exatamente. Estavam fazendo bem isso, mas vendendo água, esse tipo de coisa, né? Exatamente. A gente começa, quando a gente está na delegacia, a ver que o crime é o mesmo, muda um pouco o modus operandi só. Ou o criminoso ele vai estar vendendo água, pega o seu cartão e ele vai ter tua senha, porque ele viu você digitando a senha no primeiro momento, ia dar errado, ou aí é mais sofisticado. O criminoso vai ter acesso à tua senha e às vezes o que ele pode fazer? Ele pode entregar um outro cartão para você, que é o que acontece em show. Aconteceu já aconteceu. A gente já mostrou aqui também disso, né? Ele entrega Pega um cartão e entrega outro. Ele entrega um cartão de um terceiro com a mesma cor, com a mesma bandeira que a sua. Você não vai se atentar, vai colocar o cartão no bolso, ele vai ter tua senha, vai ter teu cartão e vai fazer várias transferências. Como você vai estar no show, você só vai se atentar a isso posteriormente, no final do show. Lá embarcou no que tinha na conta, foi embora. O que tiver na conta e às vezes eles conseguem fazer mais, faz empréstimo na conta, eles tentam trabalhar com o limite que você tem. Entendi. Então, a dica principal é ficar atento, né? Hoje não dá para nem vacilar no meio da rua, você comprar um negócio, você pode estar embarcando em furado. Com toda certeza. Tem que voltar a carregar dinheiro, doutor. Essa situação dos shows, com toda certeza, o golpe do cartão é o golpe que mais acontece. Em shows, acontecem muito também furtos de aparelhos celulares. Sim. As vítimas acabam sendo negligentes, acabam tendo os aparelhos furtados. Um aparelho que é furtado hoje, em Curitiba, num show, ela aparece no dia seguinte lá no Rio de Janeiro. Nossa, é muito rápido. O aparelho é muito rápido. E a gente começa a perguntar assim, quanto que vale um aparelho bom?
Vamos lá, 8, 10, 15 mil reais. 15 mil reais. O que vale mais a pena para o criminoso? Pegar o aparelho, tentar vender o aparelho, desmanchar para ter peça, ou pegar o seu aparelho, desbloquear o seu aparelho e começar a fazer Pix, fazer transferências bancárias, usando todo o teu limite, fazendo empréstimo. O criminoso consegue 50 mil, 100 mil, dependendo do crédito que a pessoa tem. Ou seja, as informações que tem nos aparelhos eletrônicos são maiores que os próprios aparelhos em si. Agora, vai lá, aí levaram meu aparelho, levaram embora. Foi para lá no Rio de Janeiro, começaram a fazer esse tipo de golpe. O que eu faço? De que jeito que eu vou me precaver com relação a isso? A tentar, de uma forma, resolver esse problema? A gente está falando da situação do furto, Sim. especificamente. É importante, em shows, não ficar demonstrando aí a beleza do celular, o valor do teu celular, esconder o aparelho do celular. A primeira coisa é isso. Você teve o aparelho furtado, você tem que fazer imediatamente um boletim de ocorrência. Dependendo do aparelho, você pode fazer, por exemplo, se for um Apple, a delegacia faz isso, através de um boletim de ocorrência, informar a Apple do furto ou roubo do aparelho. Sim. Você pode bloquear o e-mail do teu aparelho, porque o criminoso não tenha os dados do teu aparelho. Ele pode, eventualmente, abrir o teu aparelho e vender as peças. Mas os dados que são importantes, você pode bloquear. Entendi, já é um passo importante. Já é um passo importantíssimo. O celular também é o principal objeto de golpes que são aplicados e que os casos chegam até a delegacia de estelionato, né, doutor? Estou aqui com o doutor Manuel Davi, batendo papo, conversando um pouco sobre isso. Um alerta para você de casa, para você que acompanha aqui o Boa Tarde Paraná, para não dar um passo de passar dinheiro, não dar um passo aí de embarcar em furada. Instagram, qual que é o maior golpe do Instagram que o pessoal está aplicando, hein, doutor? Pois é, a gente falando de celular, né, todo dia nós recebemos na delegacia dezenas de boletins de ocorrência de vítimas afirmando que fizeram transferências bancárias. Sim. Aí pode ser das mais diversas montas. Uma delas é o Instagram. Um golpe que aconteceu muito depois da pandemia foi, você tá lá mexendo no teu Instagram, um amigo teu começa a vender um produto. Começa a vender um colchão, geladeira. Um sofá, geladeira, fala que vai viajar e você acha interessante, vai lá e faz o pagamento. O que aconteceu na verdade? O Instagram dessa pessoa foi hackeado e o criminoso está tentando obter dinheiro dos seguidores desse seu amigo. E você vai lá e faz um pagamento. Isso acontece com pessoas que têm poucos seguidores, mas acontece com lojas também. Nós tivemos casos na delegacia de uma panificadora que ia inaugurar no dia seguinte. Os hackers pegaram a conta e começaram a vender bolinho, pão, bolos. Tiveram um prejuízo gigantesco. Várias vítimas fizeram pagamentos. Ou seja, tudo que a gente vê na internet a gente tem que desconfiar. Não ficar passando links sem ver antes a procedência, é muito importante. Clicar em links. Clicar em link se não sabe. Aquela promoção que você acha que é maravilhosa, desconfie. Os criminosos usam datas específicas. Dia dos Pais, das Mães, Black Friday, Dia do Consumidor, que também tem Dia do Consumidor, não é só Black Friday. E aí eles vão fazer aí uma promoção para você comprar um iPhone pela metade do preço. Você tem que desconfiar. Às vezes é melhor você comprar na loja física ou numa loja que você sabe, uma loja online, a procedência que é um pouquinho mais caro, do que você ter um prejuízo. Não vai receber o computador ou o celular, vai ter um prejuízo financeiro e não vai conseguir bloquear o valor. A gente tem relatos aí que acabam chegando, inclusive, em alguns casos chega pra gente, doutor. Chega aqui na recepção, chega no telefone da TV, olha, eu caí num golpe, assim, preciso que eles façam alguma coisa. Mas eu falo, tem que boletim de ocorrência, tem que ir pra delegacia, não tem que, doutor? É importante deixar claro que todo crime virtual, ele deixa vestígios. Se a gente fala de um homicídio, por exemplo, você já fez muito homicídio, sim, né? Eu, no começo da polícia, quando eu entrei, conheci a vossa pessoa na Furtão, né? Na Furtos e Roubos. A gente trabalhava com criminalidade violenta. Foi uma época que em Curitiba tinham 2017? 2016, 2017. Tinham muitos furtos e roubos em mercados de aparelhos celulares, lembra? Sim. Os criminosos entravam no mercado armado durante o dia, em shopping, e levavam os aparelhos. Foi uma época bem difícil, mas acabou. Por quê? Porque o que vale mais não é o aparelho em si, é a informação que tem dentro do aparelho. Sim. Ou seja, até a própria tecnologia vai mudando a criminalidade. Sobre os vestígios dos crimes. Se a gente vai, por exemplo, ver um homicídio, a gente tem lá uma câmera, tem uma digital, pode ter uma testemunha visual, isso num crime que deixa vestígios. No estelionato é a mesma coisa. O criminoso conversou com você pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo Facebook,
tem uma pegada digital. A gente pode oficiar o Meta, pode oficiar, por exemplo, o Zuckerberg para que dê informações para a gente. A gente faz isso. Demora, tem toda uma burocracia, mas é possível identificar. Foi feita uma transferência bancária via Pix. O pessoal começa a falar comigo daí, mas, Emanuel, o Pix é ruim, o Pix aumentou os crimes. Na verdade, o Pix é uma ferramenta econômica muito boa. Sim. Antes, vocês vão lembrar, a gente tinha que fazer um TED, um DOC na sexta-feira, compensava só na segunda-feira. Demorava, você precisava do dinheiro, passava necessidade. Hoje em dia não, é instantâneo. Você fez o Pix, na hora cai na conta. Só que os criminosos sabem disso. A instantaneidade do Pix faz com que o criminoso peça para você fazer Pix. Mas o Pix é rastreado. Você vai rastrear o Pix, depois vai rastrear 10 Pix, o cara vai tirar o dinheiro de algum momento ou vai comprar alguma coisa. É possível rastrear. Todo crime virtual deixa vestígios. Então é importante a pessoa fazer o boletim de ocorrência, descrever com mínimos detalhes como foi a transação, qual foi o site falso que ela comprou, ela conversou pelo WhatsApp, qual que é o número que conversou, foi pelo Instagram ou pelo Telegram, eventualmente, qual que é o URL, qual que é o nick, qual que é algum indício que determine qual que é aquele criminoso. É isso aí. E a dica importante, né, doutor, é sempre desconfiar, né? Sempre desconfiar, né? A desconfiança faz com que você talvez evite de cair em golpe do telefone, do bilhete premiado, a oferta quando ela é demais, né? Poxa, metade do preço no iPhone. Pô, não tem lógica. Até se o preço for ocorrente, gente. Se você vai comprar pessoalmente e você não pesquisa, não vai ter cuidado, você não vai, o dinheiro é tão suado, você vai pegar e vai fazer a primeira transferência que você encontrar, você vai pesquisar até no shopping, vai em várias lojas, na internet é a mesma coisa. Eu sempre digo assim, usa a internet para o teu benefício. Tem lá um CNPJ, procura o CNPJ da empresa, vê se é um CNPJ novo. Você está fazendo uma compra pelo Instagram, por exemplo, será que a empresa não bloqueou comentários? Assim, geralmente os criminosos, quando estão de má fé, eles bloqueiam comentário, porque as pessoas vão começar a falar, olha, é golpe, não compra. Bloqueia o comentário. Eles bloqueiam o comentário. Por que você vai comprar de uma empresa que está bloqueando o comentário? Eu quero saber a idoneidade dessa empresa. Isso daí é direito do consumidor. Sim. Procura na própria internet o meio para te ajudar. Você não tem nada no Instagram? Usa no Facebook. Muita gente usa o Facebook ainda. O Facebook tem compra e venda de produtos. Sim. E, na pior das hipóteses, compra pessoalmente. Ou compra num site, numa grande e-commerce, que você vai pagar um pouco mais online, mas vai receber o produto. Tá certo. Outras dicas no Instagram também, doutor. O doutor tem um Instagram que é @Delegado Emanuel. Tá aí, ó, tá na tela, inclusive. Pode pôr a tela cheia pra gente, ó. Delegado Emanuel, várias dicas por aí. Daqui a pouco a gente vai colocar também essa entrevista na íntegra lá, vai mandar o link pro doutor pra gente, e claro, esclarecer e alertar as pessoas sempre mais. Doutor, muito obrigado pela visita, por esclarecer essas informações também para quem está em casa, e seja sempre bem-vindo aqui no programa, tá certo? Eu que agradeço. É importante esse espaço para que a população saiba quais são os seus direitos, quais são os golpes, porque no estelionato o melhor remédio é a prevenção. É isso aí. Exatamente. Abraço, doutor. Um bom final de semana. E a você de casa, corre lá, Laércio André TV, delegado Manuel Davi também. Daqui a pouquinho a gente vai ter essa entrevista na íntegra.